Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, link tá aqui na descrição. E não deixa de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Estamos com lives exclusivas para os membros todas as semanas. Não dá mole, o link tá aqui na descrição. Queria começar o vídeo de hoje falando que a gente abriu aí essa segunda-feira os mercados tradicionais de uma perspectiva bem ruim. A gente tem o S&P 500 fazendo um movimento de correção significativo e o Bitcoin tem até de certa forma se segurado da maneira que dá em torno de 45, 46 mil dólares. Sempre lembrando, os mercados tradicionais, eles conseguem impactar no Bitcoin? Sim, mas a curto prazo. Nunca se esqueça do que o Bitcoin está fazendo no mundo a longo prazo. O longo prazo no Bitcoin é imbatível. E na minha visão, cada vez mais pessoas estão comendo nesse mercado, eu vejo o sentimento cada vez pior e isso é positivo, acredite, isso é positivo. É preciso que a gente esgote até o último otimista, até que o último otimista com o Bitcoin cogite vender para que a gente consiga ter uma reversão. Pelo menos historicamente sempre foi assim. E lembrando, se você está comendo nesse momento, é porque você não tem uma estratégia bem definida na sua cabeça. Você comprou um determinado ativo e simplesmente você espera que ele suba. E como ele não está correspondendo às suas expectativas, você fica perdido, com medo e sem saber o que fazer. Por isso, não deixe de ver o vídeo que eu fiz na semana passada, justamente mostrando a minha estratégia de acumulação. Foi o que serviu para mim, foi o que mudou minha vida, porque é uma estratégia de acumulação dollar cost average que visa o longo prazo. E os grandes ganhos nesse mercado estão a longo prazo. A grande geração de valor nesse mercado estão a longo prazo. Então hoje o Bitcoin, na minha visão, se encontra dentro de uma fase de acumulação e uma faixa intermediária, eu diria, de acumulação. Ah, mas e se continuar caindo? Se continuar caindo, tudo bem, a estratégia é definida para isso. Caso o Bitcoin continue caindo, essa acumulação vai vir com mais ímpetos. Eu explico isso de forma bem simples no vídeo que eu fiz na semana passada, não deixe de ver, porque nesse momento, se você não tem uma estratégia bem definida na sua cabeça, muito provavelmente o mercado vai te tirar do jogo. Então, começando, trouxe aqui alguns indicadores on-chain para vocês darem uma olhada e terem um pouco de ciência no macro, o que está acontecendo. Mas antes de começar a falar, é sempre bom frisar que os dados on-chain são sentidos a longo prazo. Então muitas pessoas às vezes de certa forma ficam irritadas porque apesar da gente ter alguns indicadores positivos, a grande maioria deles na verdade está positivo, ela não vê esse reflexo no preço a curto prazo. Isso causa, né, um bug ali na cabeça da pessoa, a pessoa não entende como isso pode ser possível e acaba achando que dado on-chain não serve para nada. E isso é um grande erro. Na verdade é o dado on-chain que dá sustentação para que a gente consiga ter uma leitura melhor do mercado juntamente com os modelos de ciclo que eu utilizo, os 9 modelos de ciclo que eu utilizo. Isso dá ali uma confluência positiva para te dar confiança em que, por exemplo, agora estar acumulando Bitcoin nesse preço é uma ótima oportunidade, pelo menos na minha visão, pelo menos é o que eu estou fazendo para mim. Lembrando que nada aqui é um conselho financeiro. Eu vou bater nisso todo o vídeo porque é muito importante que você entenda. E eles estão me mostrando aqui de uma forma geral agora uma sustentação muito grande para o Bitcoin, o qual eu acredito que é muito improvável, as probabilidades são muito pequenas de que o Bitcoin tenha uma correção significativa, que muita gente está com medo em relação aos grandes bear markets que a gente teve no passado, correções de 85%, de 90%, que levaria lá o Bitcoin para 10 mil dólares, 14 mil dólares. Eu não vejo isso como provável, eu acho que é um cenário muito improvável que isso aconteça. Eu simplesmente acredito que a gente está passando uma fase de acumulação, porque apesar dos dados on-chain estarem positivos, e apesar dos modelos de ciclo indicarem que a gente não teve o topo final desse ciclo de alta, a gente tem no macro um externo muito ruim, muito negativo para o Bitcoin, onde o medo está instaurado no mercado a curto prazo. Isso está sendo refletido no preço, porém acredito na continuação desse ciclo de alta, principalmente se a gente for levar em conta a teoria dos ciclos estendidos, que eu vou fazer um vídeo dessa semana mostrando um pouco das minhas considerações que eu tenho sobre isso, e eu acredito que tranquilamente Bitcoin está seguindo essa jornada, porque o halving tem cada vez menos impacto no choque de oferta em relação à quantidade, quantitativo, é um impacto menor, apesar de sempre ser 50% do corte de oferta. Então, entrando aqui, a gente teve na última semana alguns picos de outflow muito interessante aqui dentro da exchange. Isso tem sido aí um mantra de 2021, isso tem sido aí uma constante de 2021. A gente tem uma acumulação muito severa em todo 2021 se a gente olhar o macro. É óbvio que a gente também tem período aí de inflow, porém se a gente olhar o macro, a gente teve constantemente outflow das exchanges em 2021. E a grande verdade é que 2021 foi um grande ano lateralizado aí para o Bitcoin de 60, 40, 30. A gente teve nessa faixa aí, se a gente olhar obviamente no macro do Bitcoin, a gente tem aí um grande ano lateralizado em que, na minha opinião, serviu para
muitos grandes jogadores, players relevantes estarem acumulando Bitcoin, e é isso que a gente consegue ver constantemente. O Bitcoin nessa faixa de preço, ele está tendo alguns picos muito relevantes de outflow. Vocês notam que aqui nesse momento, aqui com o Bitcoin em agosto, setembro, ele teve mais ou menos na faixa de preço que a gente está agora, em torno de 45 mil dólares, e a gente notava ali naquele momento picos de outflow muito grandes, que é a mesma coisa que está acontecendo agora. O que me mostra que players relevantes estão acumulando essa faixa de preço, é uma faixa de preço aceitável para acumulação de grandes jogadores, essa zona. E a gente está tendo constantemente retirado do Bitcoin das exchanges, isso é muito positivo, porque isso mostra uma acumulação para o longo prazo, lembrando que quem tira Bitcoin da exchange não pretende vender a curto prazo, porque ele está transferindo seu Bitcoin para carteira fria. Se ele quisesse vender a curto prazo, ele simplesmente deixava esse Bitcoin dentro da exchange, porque lá tem liquidez imediata. E aqui ilustra um pouco o que eu estou falando para vocês. Aqui a gente tem todo 2021 e vocês notam que apesar de a gente ter visto um fluxo aqui de Bitcoin entrando aqui na queda acentuada que a gente teve ali de maio a julho no Bitcoin, a gente tem uma constante aí de evasão de Bitcoin nas exchanges, de outflow, desde o fundo aqui em 29 mil dólares. A quantidade de Bitcoin nas exchanges não para de cair. Isso me mostra uma grande acumulação. E o Bitcoin, acredite se quiser, o Bitcoin ele sempre te dá grandes períodos de acumulação. Quem chegou agora no mercado pode achar que esse mercado é sempre muito agitado, assim, tudo subindo. Ah, qual moeda eu vou comprar? Aquela moeda tá subindo e o jogo tal vai ser lançado. Agora é um período de euforia porque o projeto tal vai lançar não sei o quê. Então quem chegou agora no mercado tem essa falsa sensação de que esse mercado é super aquecido, sempre muita coisa acontecendo a todo momento. Na verdade, a constante desse mercado é que a gente tem anos e anos e anos com um mercado chato, onde ninguém quer saber de Bitcoin, ninguém quer saber de nenhum projeto, onde o desinteresse é muito grande e aonde surgem as melhores oportunidades de acumulação. Eu vejo que a gente está chegando em um período um pouco como esse, é óbvio que nunca vai ser como o passado, até porque o interesse das pessoas, o mercado vai amadurecendo e o interesse vai tendo um chão maior do que períodos de desinteresse anterior. Mas, de certa forma, agora o que a gente está tendo com todas essas semanas o Bitcoin a 45, 46, 47, é um grande período de acumulação, aonde grandes jogadores estão acumulando. Isso é o que os dados on-chain me mostram. Por exemplo, só em dezembro, notem que a gente teve aqui um período muito vertical da queda do balanço de todos os exchanges. E isso mostra aqui com certeza uma acumulação muito grande dentro da exchange e essas carteiras relevantes retirando esses bitcoins das exchanges para carregar para o longo prazo. Então, simplesmente períodos como esse, os grandes jogadores aproveitam para acumular. E mesmo caso a curto prazo o preço encontre patamares menores, vocês podem ter certeza que essa acumulação ela ainda vai se agravar ainda mais. Porque afinal de contas é isso que você quer, comprar nos fundos, acumular em períodos que ninguém quer e vender em períodos que todo mundo quer. Quando o Bitcoin estava 69, 67 mil dólares, tudo que a gente via é, pô, mas ainda dá para comprar Bitcoin, pô, mas ainda está num período bom de acumulação. E aí com o Bitcoin agora 40% mais baixo, o desinteresse acaba sendo muito maior, o que não faz o menor sentido. Afinal de contas, você deve comprar no fundo e vender no topo e não o contrário. Mas, enfim, nós sabemos como funciona a cabeça do ser humano. E pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativa aqui no canal, a gente indica Binance, link na descrição com desconto para sempre as taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a Primax BT, link na descrição também com muitos bônus para vocês.